E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais as razões que levam o investidor de longo prazo a vender seus investimentos, a se desfazer dos seus ativos. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Como a gente sempre fala aqui no canal, o ideal é que a gente não venda nunca. O ideal é segurar os ativos para o resto da vida, afinal, é assim que a gente investe, escolhendo os melhores ativos, aqueles que são excelentes, as melhores empresas, os melhores fundos imobiliários, enfim, os melhores ativos de forma geral e ficando com eles por muito tempo, até que os juros compostos façam verdadeiros milagres na nossa carteira. É assim que a gente investe, é assim que os grandes bilionários ficaram bilionários e é assim que as pessoas conseguem alcançar a independência financeira no longo prazo, investindo em coisas excelentes e ficando nelas por muito tempo sem mexer. Porém, existem algumas circunstâncias que podem fazer com que a gente escolha vender os ativos, se desfazer dos nossos investimentos. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dessas razões. Mas eu quero começar dizendo para vocês que uma das razões não é realizar lucros. Aliás, quem fala realizar lucros é porque não sabe investir por longo prazo, não sabe o que é buy and hold e provavelmente vai acabar perdendo tudo. Quem é investidor de longo prazo não realiza lucro. Ele quer acumular patrimônio, criar lá um portfólio que vai sustentá-lo um dia, que vai ajudá-lo a atingir a independência financeira. Quanto mais esse cara fica nos mesmos ativos por muito tempo, melhor. O cara que realiza lucro, ele está enriquecendo várias pessoas, menos ele mesmo. Por exemplo, ele está enriquecendo o governo, porque ele paga impostos para o governo. Ele também está enriquecendo a corretora, porque sempre quando o cara realiza lucro, ele está deixando um troquinho com a corretora na forma de corretagem. Ele também enriquece o próprio mercado, porque ele deixa no mercado o spread, né? Sempre quando a gente compra e vende, a gente tem lá um spread. Então, ele perde um pouquinho em cada lugar, deixa dinheiro no mercado e geralmente ele vai estar enriquecendo também algum analista, alguma casa de research que deu a dica para ele quente, né? De qual que é o ativo ali do momento para ele ficar rico. Então, quem realiza lucro nunca vai ficar rico no longo prazo, pode escrever o que eu estou falando. Geralmente, quem enriquece é quem fica muitos e muitos anos fazendo a mesma coisa de forma chata, repetitiva e às vezes até meio sem graça. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar razões sérias que podem nos levar a vender alguns ativos. E eu vou começar falando pela mais óbvia, que é a necessidade, né? Muitas vezes a gente vai vender alguma coisa porque a gente precisa vender, porque a gente tem uma emergência, a gente precisa ter um gasto maior do que a gente estava esperando e a gente vai ter que se desfazer de uma parte do patrimônio, sabe? Se você acredita que você está aí com a sua vida planejada, que nunca vai acontecer, que está tranquilo, que tá tudo bem, que nunca vai ter uma emergência e tal, provavelmente é porque você é muito novo ou muito ingênuo. Então, assim, vai acontecer, você vai precisar, vai acontecer problemas. Infelizmente, na vida de todo mundo acontecem coisas que a gente não espera e aí você vai precisar se desfazer dos investimentos. Essa é a grande importância de a gente ter uma boa parte do nosso patrimônio em renda fixa, que é um investimento disponível que você pode resgatar a qualquer momento. Porque acredite, você vai precisar. E se você precisar em um momento que a bolsa estiver lá embaixo e você precisar sacar suas ações, você vai ter que vender tudo com prejuízo. E isso, claro, vai acontecer. Mas não necessariamente seja uma emergência ruim. Pode ser que seja a realização de um sonho, por exemplo. Você sempre quis fazer uma viagem de volta ao mundo. E aí você vai lá, vende uma parte do seu patrimônio para poder realizar esse sonho, para poder fazer essa viagem, né? Não deixa de ser aí uma necessidade. Afinal, a gente investe, a gente acumula patrimônio para usar, né? Não é para ficar só religiosamente ali guardando e nunca curtir, nunca usar. Mas vamos lá, quando eu preciso de dinheiro para alguma coisa que excede ali a minha capacidade normal, né, meu salário, minha renda e tal, existe uma ordem de onde eu vou pegar os meus recursos. E, em primeiro lugar, eu vou pegar, obviamente, a renda do meu trabalho. Se ela não for suficiente, eu vou atrás da renda dos meus investimentos, né? Porque os meus investimentos também retornam a renda, certo? Você ganha lá dividendo, você ganha juros sobre capital próprio, você ganha, sei lá, aluguéis de alguns imóveis que você tenha ou de FIIs que você tenha. Então, o segundo lugar que eu vou procurar é na renda que vem dos meus investimentos. Se isso também não for suficiente, eu consigo pegar na minha reserva de emergência, que é um valor que está lá com alta liquidez disponível para eu pegar a hora que precisar. Aí, se a reserva de emergência não for suficiente, aí que a gente vai começar a vender investimentos, que é realmente uma coisa grande. Mas aí você pensa, bom, como é que eu vou escolher? Que investimento que eu vou vender então para poder satisfazer aí essa necessidade? E o primeiro lugar que eu olharia dentro da minha carteira de investimentos para procurar ativos, né, para vender, para pegar o dinheiro, seria aqueles ativos que estão numa categoria que eu chamo de quarentena. O que é isso? Quarentena é o seguinte, são aqueles ativos que eu parei de comprar por alguma razão. Eles estão ali um tempo ali esperando para ver o que eu vou fazer com eles.
Então, a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas é mais ou menos assim. Suponha que você tem lá a ação de uma empresa que você comprou porque ela tem várias coisas boas, que você viu, ela dá muito lucro, ela é líder de mercado, ela tem margens altíssimas, etc, etc. Mas de repente, essa empresa passa a não dar tanto lucro, passa a ter margens menores, ou tem algum problema de governança, enfim, por qualquer razão que isso aconteça, você fala, bom, eu não vou mais comprar esse negócio aqui por enquanto, vou deixar ele de lado, mas também não vou vender. Isso pelo menos é o que eu faço, né? Eu não vendo quando tem algum problema com a empresa. Eu deixo ela lá pelo menos 1 ano de quarentena sem comprar, mas também sem vender. Mas se precisar de dinheiro, é aí que eu vou procurar. Porque é um lugar fácil, o ativo já está ali, já não tenho certeza se eu quero ele mesmo na minha carteira, eu já aproveito para me desfazer dele se precisar. Além disso, se isso não for suficiente, ou se não tiver, né, frequentemente eu não tenho nenhum ativo em quarentena, então às vezes não tem. E aí o que eu vou olhar são aqueles títulos públicos, né, os títulos de renda fixa, que estão próximos do vencimento. Porque eles estão próximos do vencimento, o prejuízo que eu vou ter ao sacá-los antecipadamente é muito pequeno. Então, você tem lá, por exemplo, um título que vence já ano que vem, você pode resgatá-lo antecipadamente que você não vai perder muita coisa. Entre essas duas categorias que eu falei, ativos em quarentena e títulos próximos do vencimento, eu não tenho assim uma preferência. Eu acho que eu olharia primeiro os ativos em quarentena, mas assim, depende daquela quarentena, né? Se for aquela empresa ali que estou ainda gostando um pouquinho, ou ainda não tenho certeza se piorou e tal, eu provavelmente preferiria os títulos. Caso contrário, se é uma empresa que eu acho que já foi pro brejo mesmo, eu aproveitaria esse momento para me livrar dela de uma vez. Porém, pode acontecer de não ter nenhum ativo em quarentena e não ter títulos próximos do vencimento. Isso frequentemente acontece, principalmente se você tem uma carteira nova, porque a carteira nova geralmente só tem coisa boa, né? As coisas pioram com o tempo, muitas vezes, mas se você acabou de montar a carteira, teoricamente você gosta de tudo que você tem lá. Então o que eu faria? Eu olharia os ativos que estão mais para frente, né? É aquela coisa assim, que eu odeio fazer, que é podar a carteira. Eu tenho um vídeo explicando por que a gente não deve fazer isso, né? Não deve podar a carteira para rebalancear. Tem gente que faz isso aí, né? O ativo subiu demais, você vai lá, poda ele e rebalanceia nos outros tal. Eu não gosto disso, isso gera prejuízo no longo prazo, mas como eu tenho um vídeo específico falando sobre isso, que eu vou deixar nos cards na descrição, eu não vou gastar o tempo aqui explicando por que isso é uma porcaria. Até porque, se eu precisar mesmo de dinheiro, é um lugar bom para pegar alguma coisa. Porque se o ativo está ali muito acima do percentual, é óbvio que é ele que você vai ter que pegar para não afetar aí o equilíbrio da sua carteira. Então essa seria a última opção de ativo que eu pegaria por necessidade. E agora, vamos falar sobre outras possibilidades que são também razões pelas quais eu venderia os meus ativos, alguns dos meus ativos pelo menos. E eu vou falar sobre uma que é super polêmica, que é o ativo perdeu valor. O que é esse negócio aí de perder o valor? Não, perder o valor é perder fundamento, né? Você tem lá um ativo que você comprou por algumas razões e hoje essas razões não se sustentam mais. Bom, o que acontece é o seguinte, geralmente esse negócio de perder o valor serve como desculpa da nossa cabeça, porque a nossa cabeça adora girar patrimônio, adora pagar imposto, adora perder dinheiro. Nossa cabeça, infelizmente, ela não funciona bem com investimentos. Então, a gente arruma essa desculpa aí para a gente girar o patrimônio. O ativo perdeu valor, perdeu fundamento. Então tem que ter muito cuidado com isso, principalmente se for por causa de dica. Fulano deu a dica que tal ativo está sobrevalorizado, está com os múltiplos esticados. Os jornalistas, eles acreditam que tal coisa vai prejudicar tal empresa, né? O Pix vai prejudicar os bancões, aquelas coisas de sempre lá, né? As artesanais vão acabar com a Ambev, enfim, tem para vários gostos aí. Esse tipo de coisa pode acabar com o seu patrimônio, então tem que ter muito cuidado. Perder valor, perder fundamento é uma coisa que você tem que ter certeza. Afinal, é muito melhor você ficar no investimento ruim do que você vender um investimento bom. Eu vou usar a Amazon como exemplo, né? Um pouco apelativo até, mas enfim. A Amazon era uma empresa feiosa, não tinha bons balanços, aparentemente não tinha bons fundamentos. Mas, claro, se você saísse da empresa ali desesperado, você perderia toda aquela alta maravilhosa que ela teve depois. E se você continuasse na empresa, você teria ganhado muito dinheiro. Então, é importante olhar isso aí, porque é o seguinte, ficar numa empresa ruim é muito melhor do que sair de uma empresa boa. Quando você fica numa empresa ruim, o máximo que você pode perder ali é aquele dinheiro que você tem aplicado, né? 100% do capital que você tem ali aplicado naquela empresa. Agora, quando você sai de uma empresa boa que pode explodir, como a Amazon, o seu risco é de perder, 10 vezes o dinheiro que você aplicou. Você perde muito mais, você deixa de ganhar, né? Muito mais do que você aplicou. Então sempre tem que pensar muito antes de fazer isso.
E claro, se a gente for olhar aí nos detalhes, né, as razões que fizerem você sair de um ativo tem que ser aquelas mesmas que fizeram você entrar. Por exemplo, se você entrou porque tinha boa governança, porque tinha boas margens, bons lucros, dívida equilibrada, enfim, era líder de mercado, se você entrou por essas razões e você olha dali a 2, 3, 4, 5 anos, aquelas razões não existem mais, é porque talvez essa empresa não deveria estar mesmo na sua carteira, ou esse fundo imobiliário, ou enfim, qualquer outro ativo cujas razões aí que te fizeram entrar não existem mais. Agora, muito cuidado. O que eu faço para me proteger da minha própria burrice é deixar 1 ano, pelo menos, de quarentena. Eu simplesmente deixo o ativo de lado, paro de comprar aquele ativo, deixo ele lá na quarentena, guardadinho. 1 ano depois, ou durante esse 1 ano, né, eu vou vendo como é que o ativo vai se comportando. Vamos supor que é uma empresa, se a empresa vai se arrumando, se a empresa vai se consertando, vou acompanhando aí a empresa. No final desse 1 ano, eu posso decidir entre vender mesmo, ou voltar a comprar normal, vamos supor que voltou tudo ao normal, volto a investir normalmente, ou continuar, manter lá em quarentena, não tem limite para o tempo que fica em quarentena. E muito importante também, se eu escolher vender uma empresa, né, ou uma ação, a categoria de investimentos, ação, eu vou realocar esse dinheiro na mesma categoria de investimentos, ação. Se fosse um FII, eu realocaria dentro do FII. Se for um título de renda fixa, sei lá por que razão, você escolher que ele não serve mais, eu realocaria na mesma categoria, sempre dentro da categoria. Porque se você tira de uma categoria para pôr na outra, você é da manada. Seja bem-vindo à manada. Porque o que você está fazendo é o que todos os analistas mandam você fazer. Agora é hora da renda fixa. Aí você vai encontrar várias razões para que as suas ações não prestam mais para você conseguir ir para a renda fixa. Agora é hora da bolsa. Aí você vai encontrar razões para sair da renda fixa e ir para a bolsa. Agora é hora de investir no exterior. Aí você vai encontrar razões para que as suas empresas brasileiras não tenham mais valor, perder o fundamento, para você poder investir lá no exterior. Então, eu nunca jamais troco de categoria, sempre dentro da mesma categoria. E lógico, aporta lá em quem está para trás, se vendeu, vai lá e divide de novo. Mas só depois de todo esse sistema, só depois de pelo menos 1 ano em quarentena e muita análise. Sair de um ativo é uma coisa extremamente arriscada, extremamente perigosa, e quanto menos você fizer isso, mais chance você tem de vencer no buy and hold, mais chance você tem de conseguir atingir a independência financeira através do buy and hold, através de investimentos de longo prazo. Bom, tem mais razões ainda que podem fazer com que a gente resolva vender um investimento, e uma delas, na verdade, nem é a gente que resolve, é quando o ativo faz OPA, ou fecha o capital, né? Faz o fechamento de capital, seja por troca de controle, ou de repente liquidação de um fundo imobiliário. É um pouco raro isso acontecer, mas isso pode acontecer também nos fundos imobiliários. Mas acontece muitas vezes das empresas fecharem o capital na bolsa e aí você não tem opção. O que eu faço? Quando anuncia que vai fechar o capital, vai fazer OPA e tal, eu já começo a vender. Você tem que vender sempre abaixo do limite de imposto de renda. Se for possível, você tem que vender menos de R$20 mil por mês. Então, anunciou que vai fechar o capital, eu já vou começando a sair já. Até porque se a empresa tem essa intenção, a empresa não mais me quer como sócio, eu também não quero ser sócio da empresa, eu vou começando a sair. Geralmente, eu não deixo para chegar lá no final e participar do fechamento de capital, porque isso dá muito mais trabalho do que você entrar no home broker lá uma vez por mês e vender um pouquinho, ou até mesmo vender tudo. Mas esse é um caso que a gente não tem nenhuma escolha, né? A empresa vai fechar o capital, a gente tem que sair, e paciência. Mas tem um outro caso aí muito importante, que parece um pouquinho com o caso anterior, mas na verdade é diferente, que é quando você fez más escolhas no passado, você fez maus investimentos no passado e começa a enxergar que aquilo lá é um mau investimento. É diferente de você investir em valor e aqueles ativos perderem o valor. Você já investiu em porcaria e hoje você olha para trás e fala, nossa, olha que porcaria que eu comprei. Isso envolve compras que você fez por dica de assessor, por recomendação de analista, de casa de research, né? Pode ser que de repente você investiu em fundo de investimento, em ETF, previdência privada, COI, CDB de banquinho, né? Ações preferenciais, ou units, né? Ou empresa que não dá lucro, ou FII monoimóvel, ou debenture, ou shitcoins, ou enfim, um monte de coisa aí que inclui na categoria de porcaria, de lixo. Vai ter um momento que você vai estar lá e falar, nossa, eu estou investindo em lixo. Isso acontece com todo mundo em algum momento, alguns mais jovens, outros mais velhos, mas em algum momento a gente deixa de ser ingênuo e começa a perceber que o mercado não é aquela festa que a gente achava que era. E aí você fica louco para corrigir todas as cagadas que você já fez e para vender tudo, enfim, liquidar tudo e se livrar desse problema. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer aqui, acho que todo mundo já passou por isso, é ter
calma. Se fizer com pressa, é muito capaz que você vá se arrepender de novo. Porque quando a gente tenta resolver uma besteira com pressa, a gente vai acabar com uma besteira maior ainda. E lembre-se, o prejuízo você teve quando você entrou. Você tem prejuízo quando você compra um fundo de investimento. Você tem prejuízo quando você assina uma previdência privada. Você tem prejuízo quando você compra um COI. E não quando você vende. Quando você vende, na verdade, é lucro. Se você conseguir tirar qualquer coisinha daquilo ali, é lucro. Você está saindo na vantagem, você está trocando um investimento que não tem valor por um investimento que tem valor. Pelo menos é assim que eu penso. Então, a ideia aqui é fazer tudo com calma e ir saindo aos poucos. Vai vendendo aos poucos e juntando lá com o que você investe todo mês. Suponha assim, eu invisto R$1.000 por mês. Então, de todas as porcarias que eu tenho, eu vou vendendo também mais R$1.000 por mês e juntando com os 1.000 que eu invisto por mês. E aí, cada mês eu invisto 2.000 em ativos de valor e vou desfazendo ali de 1.000 de ativos, né, porcaria. Essa é a minha sugestão, mas enfim, você pode fazer da maneira que for mais fácil. Mas a coisa mais importante aqui é, faça com calma. Pode levar meses, ou pode levar até anos, dependendo do grau aí de bobagem que você fez, né? Dependendo do tempo que você ficou investindo em porcaria, pode levar até anos. Então, a minha dica é, vá devagar, é isso que eu faria. E eu começaria por aqueles que estão tirando meu sono, né? Às vezes tem coisa que não me deixa nem dormir. Nossa, eu não aguento, tô com esse negócio aqui, isso aqui não me deixa nem dormir, não tô tranquilo com esse investimento. Aí, para você ter paz, compensa você sair de qualquer jeito mesmo. Porque aí, pelo menos, você vai poder dormir tranquilo, vai ficar bem. A gente investe para viver bem, né? E não ficar vivendo mal para investir. A ordem é mais ou menos essa. Então, se o negócio está tirando sua paz, tirando sua tranquilidade, é melhor que você saia disso aí mesmo. Agora, tirando esses investimentos aí muito tenebrosos que estão tirando a sua tranquilidade, eu faria o seguinte, eu sairia dos mais simples até os mais complexos, né? Por exemplo, mais simples são ativos que são fáceis, que têm liquidez. Por exemplo, entrei lá num CDB de banco ruim, né? Com um banco que pode quebrar e tal. É fácil, é só você ir lá e resgatar. Entrei em ação de empresa ruim, eu comprei uma ação Unity, né? Ou preferencial, tal. O que eu faço? É simples, você vai lá, vende, o dinheiro já está na conta. Então comece pelos mais simples, tal. É isso que eu faria. E depois eu iria para as coisas mais complexas, que tem carência, os COI da vida, previdência privada, que é difícil de resgatar e tal. Enfim, esses são os lixos mais complexos que eu deixaria mais para o final. E cada mês que você for se libertando um pouquinho dessas porcarias, você vai se sentindo um pouquinho mais livre, você vai se sentir muito bem fazendo isso. Foi assim que aconteceu comigo. Bom, então o que a gente viu hoje aqui é que eu sairia de ativos, eu venderia ativos nessas 4 possibilidades, né? Primeiro, se eu tiver necessidade de resolver alguma emergência ou realizar algum sonho, né? Segundo, se o ativo realmente perder os fundamentos, perder as razões que me fizeram comprar. Terceiro, no caso de o ativo não mais me querer como sócio, né? Fechamento de capital, opa. E também no caso de eu ter feito más escolhas no passado e hoje enxergar que essas escolhas são péssimas, essas escolhas estão destruindo o meu patrimônio. Mas o mais importante aqui desse vídeo nem é sobre quando vender, é mais sobre quando não vender. Porque você perde muito menos se você ficar com um ativo ruim na sua carteira, desde que você seja bem diversificado, lógico, você vai perder muito menos mantendo um lixo do que vendendo uma coisa que pode ser uma coisa boa, pode ser a galinha dos ovos de ouro. Então, muito cuidado na hora de você vender os seus ativos. O sistema, né, de forma geral, ele vai te empurrar para vender. Ele gosta que você gire o seu patrimônio. Porque se você não girar, né, quem investe por longo prazo e não gira, não dá dinheiro para ninguém. O corretor não ganha dinheiro, né? A corretora não ganha dinheiro, o banco não ganha dinheiro, o governo não ganha dinheiro. O dinheiro fica todo para você. Então, se todo mundo fizesse buy and hold, o sistema ia quebrar, porque ninguém ia ganhar dinheiro. Então, eles precisam fazer com que você compre, com que você venda, com que você gire o seu patrimônio, para que eles se sustentem às custas, claro, da sua riqueza, da sua independência financeira. E eu queria perguntar para vocês, qual dessas razões que a gente conversou hoje aqui já te fizeram vender algum investimento? Já te fizeram aí se desfazer de alguma coisa, de algum ativo? Ou se você teve alguma outra razão ainda que eu não falei aqui, que te fez sair de investimento, que te fez vender. Compartilhe com a gente aqui nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Fora isso, eu queria agradecer a todos que estão acompanhando o canal, assistindo todos os vídeos, curtindo, comentando, enfim. A gente tem lá o grupo no WhatsApp, que aliás é aberto, o link está aqui na descrição, quem quiser entrar, mas é de lá que eu pego as sugestões para os temas dos vídeos e tal. Eu vejo mais ou menos a necessidade do pessoal, o que o pessoal está pedindo, o que o pessoal quer ouvir e tal. Então é muito legal. Se você quiser, você pode entrar, o link está na descrição, você pode fazer parte aí do nosso grupo, que por enquanto é de livre acesso. Então, queria mais agradecer mesmo todo mundo que acompanhou, que chegou até o finalzinho do vídeo. A gente se vê na próxima semana. Até lá!